A paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Regina Grilenzoni. Hoje Deus quer falar conosco uma palavra poderosa. O tema dessa mensagem é o que você tem escutado. Primeiro, eu quero explicar para vocês a diferença de ouvir e de escutar. Ouvir refere-se ao sentido da audição. Escutar requer mais que ouvir, ou seja, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade com aquilo que escutou. Então, escutar é tudo isso, é muito profundo o escutar. E o ouvir é simplesmente um sentido da audição. Se você não escuta a voz de Deus, você vai escutar outras vozes. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. O que você tem escutado? Há muitas pessoas falando suas opiniões sobre o que Jesus ensinou. Muitas vezes distorcendo as escrituras, conforme o que lhe convém, conforme o que agrada, né? O que lhe agrada. Então, distorce muitas coisas que Jesus ensinou e que Jesus falou. Outras pessoas querem implantar as suas ideias. Um novo evangelho. O que é um evangelho? É um conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. E tem pessoas que querem implantar as suas ideias ensinando o que Deus abomina, o que não foi aquilo que Jesus ensinou. Outros querem trazer uma nova religião ou uma seita, adorando outros deuses, né? Fazendo com que pessoas comecem a cultuar objetos, outros deuses ou outras pessoas. Esses não escutam a Deus e escutam as outras vozes, né? Que não seja a voz de Deus. Em João 8:47, diz assim as Escrituras: a pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Então, aqui Deus está falando que, infelizmente, existem muitas pessoas que têm escutado outras coisas ou outras pessoas e não a voz de Deus, porque o próprio Deus afirma que aquele que é de Deus escuta tudo que Deus fala, principalmente as escrituras. Quando você vai ouvir uma pregação, uma mensagem, você presta atenção naquilo que está sendo falado, naquilo que você está lendo, para que você possa compreender, para que você possa pôr em prática conforme aquilo que você escutou. E é isso que Jesus está falando conosco aqui. Tem muitos também que escutam as notícias ruins que nós temos visto nos dias de hoje, que faz com que muitos não acreditem nas promessas de Jesus. Então a pessoa escuta, né? Começa a imaginar, começa a ficar ansiosa, começa a ficar apavorada, com medo, porque essas notícias que ela escutou, né? Porque aí ela já entendeu, ela já compreendeu, ela escutou, faz com que ela não acredite mais em todas as promessas que Jesus fez para a vida dela. Fora também as vozes dos demônios, amando do Deus desse mundo, né, que é o diabo, na nossa cabeça, nos tirando a fé, trazendo apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, fazendo com que você não tenha mais fé e nos faz perder a salvação, porque passamos a não acreditar mais na palavra de Deus, passamos a não acreditar mais em Deus. Essas vozes demoníacas fazem com que você perca a esperança, perca a fé. Esses são aqueles que ouvem a voz de Jesus, mas no mesmo assim preferem acreditar em outras coisas ou em outras vozes. Essas pessoas, elas até escutam a palavra, escutam as mensagens, escutam as pregações, mas essa apostasia faz com que ela pare de crer, de acreditar, ela abandone a fé. Isso quer dizer que ela quer ouvir outras vozes e deixa de ouvir a voz verdadeira, que é a voz de Jesus, trazendo a mudança na vida dela. Em Mateus 13:18, as escrituras dizem assim: não escutem, Jesus falando, não escutem
e aprendam. Então escutem, perdão. Jesus dizendo: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Isso está em Mateus 13, a partir do versículo 18. O versículo 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Olha a diferença, olha como Jesus fala. Primeiro ele começa no versículo 18 dizendo: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Depois, no versículo 19, ele já diz: as pessoas que ouvem. Então, ouvir, como eu expliquei no começo dessa mensagem, é muito diferente de escutar. Então ele fala: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Faz com que elas esqueçam aquilo, com que elas não compreendam, não entendem aquilo que Deus está falando no coração dela. O versículo 20, Jesus dizendo: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas durante pouco por não ter raiz. Então ela escuta, ela entende com alegria, mas por pouco tempo, porque não tem raiz, não cria raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então, são aquelas pessoas que ouvem a mensagem, ficam alegres, mas não cria raiz, aquilo não entra na mente, no entendimento, no coração e não produz efeitos, não produz cura, libertação, não produz bênçãos. E aí elas abandonam a fé. Outras pessoas são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam essa mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E no versículo 23, Jesus dizendo: e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que escutam. Olha a diferença. Jesus diz: são aquelas pessoas que escutam e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, aqui Jesus fez uma comparação muito sábia, essa parábola, né? Falando sobre as pessoas que ouvem a mensagem, que ouvem as pregações, né? As mensagens de Deus, e sobre as pessoas que escutam a mensagem de Deus. Ele deixa bem claro aqui: escutem, para que vocês aprendam, né? O que a parábola do semeador quer dizer ao seu coração. Então você precisa escutar tudo aquilo que o Senhor fala ao seu coração, tudo aquilo que você ouve nas pregações, nas ministrações, nas mensagens, você precisa escutar, entender, compreender, trazer à sua mente, compreender tudo aquilo e depois trazer ao seu coração para gerar fé, para gerar esperança. Em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É Jesus dizendo aqui. Então, quando nós confiamos e cremos na palavra de Deus, nós escutamos a mensagem, nós confiamos, nós temos fé, nós temos esperança e nós podemos seguir, porque sabemos que estamos firmados naquela palavra, naquela verdade que Jesus falou. Ele disse que as minhas ovelhas, os que são deles, têm ouvido a voz dele, a voz que conduz, a voz que fortalece, a voz que traz mudança, a voz que traz vitórias. Em João 6,68, Simão Pedro disse assim: Senhor, quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna? Então, hoje, meus queridos, nós temos que fazer que nem Simão Pedro. Dizer isso ao nosso coração, à nossa mente, dizer isso bem fundo no nosso entendimento. Quem é que nós vamos ouvir? Quem é que nós vamos seguir? Somente Jesus tem as palavras de vida eterna, somente Jesus tem as palavras de cura, somente Jesus tem as palavras que podem transformar as nossas vidas.
Somente as palavras de Deus, as palavras das Escrituras, podem nos trazer esperança, podem nos trazer cura, podem nos trazer libertação. A palavra tem um poder tão grande que Deus criou o mundo através da palavra. E depois ele fez esse testamento, ele criou, né? Ele mandou os profetas, os escolhidos dele, a escrever o livro das Escrituras, que é a Bíblia. É a palavra que ele firmou ali para que nós pudéssemos escutar, para que nós pudéssemos ter mudança, transformação. Então, hoje, eu quero que você compreenda a diferença entre ouvir a mensagem e escutar a mensagem de Deus. Você precisa colocar em prática isso, você precisa escutar, compreender, trazer ao seu coração essa mensagem para que ela dê muitos frutos, assim como Jesus falou aqui, aqueles que ouvem e entendem, elas dão muitos frutos. E aí você pode levar em consideração tudo aquilo que você está ouvindo, toda a mensagem que vem da parte de Deus, você pode levar em consideração e agir ou não conforme com aquilo que você escutou. Então, nós precisamos escutar as verdades de Deus, e não as mentiras do mundo, e não as mentiras do diabo, porque o diabo ultimamente tem usado muitas pessoas, como eu falei aqui, há muitas pessoas falando as suas opiniões, ensinando coisas que Deus não ensinou, que Deus abomina, fazendo com que muitos escutem vozes erradas, vozes do diabo, vozes do demônio, fazendo com que muitos desviem os seus caminhos, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem Jesus, com que eles desviem o seu caminho pela falta de fé, pela falta de confiança. Então, hoje, o Espírito Santo fala ao seu coração o que você tem escutado, palavras de Deus ou a palavra do mundo, a palavra do diabo, a quem você tem escutado. Agora é hora de você compreender e escutar a palavra de Deus, porque somente ela vai trazer vida e transformação na sua vida. Receba essa mensagem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você e com toda a sua casa. Escute tudo aquilo que o Senhor tem para dizer ao seu coração. E tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Amém.